A Cadeia da Prece, Jesus, mais perto de você. E então, a partir do verso 32, do capítulo 14 de Marcos, estão escritos esses versos seguintes. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e começou a ter pavor, a entristecer-se, a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Em Hebreus 5,7, inclusive, diz que ele chorou. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: durmam agora, descansem, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Era meia-noite. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E na hora seguinte, vocês já conhecem tudo o que aconteceu, né? O beijo da traição, todos fugiram, todos abandonaram Jesus, e ele, que estava ali pedindo tanto a presença dos seus amigos, né, de todo dia, há tanto tempo, naquele momento que ele sabia seria o mais difícil, do meu ponto de vista, mais difícil que a cruz, inclusive, porque na cruz ele teve um sofrimento físico, e aqui o sofrimento dele foi além do físico, foi emocional, foi espiritual, a ponto de fazê-lo suar sangue. Então, tenta imaginar isso, né? Essa palavra aqui fala do Getsêmani, e o Getsêmani estava localizado num jardim, né? Alguns, acredito que aqui, né, já tiveram oportunidade. Inclusive, como eu sempre digo, que eu acho linda aquela nossa oliveira ali na frente, bem aqui, bem na frente aqui, né, do portão que dá para a rua, ali no meio aqui, ali tem uma oliveira lindíssima, lindíssima. Ela está bonita demais, já fizemos muda, inclusive, né? E essa oliveira simplesmente, a azeitona foi trazida do Monte das Oliveiras, lá no Jardim do Getsêmani. Então, ela floresce ali de uma forma. Eu tenho duas que eu plantei há uns 12, 13 anos atrás, lá no sítio, mas perde de 20-0 para essa que nós plantamos aí há 5 anos atrás, né? Coisas de Deus realmente, né? Para que a gente possa viver a liberdade com que Cristo nos libertou, demanda uma coisa: um jardim na nossa vida, que é o que eu quero colocar, inclusive, para a televisão, nossos programas, na Rede TV e na Central TV, não é? Nós temos que ter um jardim, porque, de uma certa maneira, nós somos chamados para o jardim por Jesus. E a Bíblia fala de 3 jardins. No primeiro nós caímos, que foi o Éden. No segundo, nós começamos a nos levantar, que foi o Getsêmani. E no Jardim do Sepulcro, a nossa vitória. Porque ali não se encontrou um morto como se esperava. Não tinha um cadáver para Madalena e as outras tratarem dele, embalsamarem, aquela coisa toda, como era costume dos judeus. E não tinha por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado. Nem a morte, nem o inferno conseguiu detê-lo, não é? E hoje nós vivemos na expectativa de um novo Éden. É isso que você tem que entender. Um novo Éden, na Nova Jerusalém.
Deus se revelou ao homem num jardim, em que estava lá a árvore da vida, e nós estamos nos preparando para voltar para um novo Éden, um novo jardim, não agora mais proibidos de comer, mas para comer finalmente da árvore da vida. Por toda a eternidade, vivendo com o Senhor. Mas até chegar lá, nós precisamos, porque precisamos, ter qualidade na nossa vida espiritual. Nós não podemos viver largados como se não tivéssemos família, não tivéssemos pai nem mãe. Acima de tudo, nós temos um pai. Acima de tudo, nós temos um pai. Então, nós não somos largados no mundo, abandonados no mundo. Nós somos muito bem cuidados. Mas, como em toda família, tem o filho, a filha rebelde, que gosta de viver por conta, vamos assim dizer. Aventuras no mundo. É a história do pródigo. Vão e quebram a cara. Bem-aventurados aqueles que quebram a cara, se arrependem como o pródigo e voltam para a casa do pai. Porque o resto nós vemos aí abandonados pelas ruas. E não são abandonados pela sociedade. Não são abandonados pela igreja e não são abandonados para a família. Eles se abandonaram, que é o pior dos abandonos, não é? Então nós temos que aprender com Jesus a ter um Getsêmani. Eu tenho sempre, há anos eu aconselho você a ter um lugarzinho na sua casa, o teu refúgio secreto. O teu Getsêmani em casa, onde você pode enfrentar suas lutas e vencê-las todas através da oração e na comunhão com Deus. Experimente fazer isso. Semanas, meses, anos, no mesmo lugarzinho, no seu quarto, na sua sala, onde você preferir. O meu refúgio secreto é na minha biblioteca lá em casa, no cantinho. Fico ali no cantinho, está lá uma cadeira ali. É ali que toda manhã eu me levanto e vou direto para lá orar. E eu estou vivendo um momento diferente, porque é gostoso isso, meu Deus, como é. Quando eu já vou entrando de manhã na porta, acreditem, eu nunca fui disso que eu vou contar agora. Eu nunca fui disso. Eu sou assim muito, né, como vocês me conhecem, né? Muito pé no chão, essa coisa toda, não espiritualizo todas as coisas, né? A gente também tem alguma experiência não apenas de vida espiritual, mas ministerial principalmente. Mas hoje eu já estou nesse estágio. Eu já entro, e quando eu entro na minha biblioteca, já brota da minha boca hinos em línguas estranhas. É natural, eu estou encantado com isso. Encantado é uma força de expressão, né? Eu estou maravilhado com isso. De automaticamente, quando eu abro a boca, eu entro, antes de me ajoelhar, eu já estou cantando em línguas estranhas, toda manhã. Mas a gente cria essa relação de intimidade, todo dia. Por isso, faça um propósito com você. Faça um propósito com você. E você nunca mais vai sair de casa chutando o cachorro, o gato, pisando no rabo do gato, reclamando da vida, já saindo de uma forma negativa para um dia de batalha, de luta, de conquista, ou seja lá o que for. Você já não sairá mais sozinho. Aquilo que eu disse esses dias para você, hoje eu me vesti a caráter, porque hoje eu estava com frio, agora já melhorou. Né? Já tem um solão bonito aí, não é? Um frio lascado, o que eu fiz? Já botei uma camiseta, botei uma outra por cima, peguei uma mantinha, peguei como é que chama? Um paletó mais grosso e tudo mais. Eu me vesti adequadamente para o dia, ou para esta manhã. Mas o verdadeiro Rogério, como é que está vestido? O verdadeiro você, como é que está vestido? Nós precisamos estar revestidos. Então nós temos que aprender a nos vestir de Deus. Eu não disse fantasiar. Eu disse nós precisamos nos vestir de Deus
todas as manhãs para sair para esse mundo no qual nós estamos, mas não somos mais deles, e entendemos então por que as coisas lá fora estão acontecendo e não devem acontecer na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa família, porque nós temos recursos que o governo federal não tem, nós temos recursos que o mundo não tem. Nós temos a liberdade de orar a um Deus vivo, e não é rezar, não é recitar, é orar, é botar o coração na ponta da língua. Nós temos a graça do Espírito Santo nos conduzindo em oração, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, que a gente não entende, mas é a melhor oração que podemos fazer em línguas estranhas. Nós temos o nome glorioso, maravilhoso, invencível, poderoso de Jesus para repreender tudo aquilo que é contrário às nossas vidas. Nós temos o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a marca do sangue nas nossas vidas. E nós podemos estender isso, como estamos fazendo nas noites de terças-feiras, às nossas famílias. Então, gente, nós não somos um povo qualquer. Nós nascemos para ser o povo mais feliz da terra, embora lutas ou até morte cruel muitas vezes. Mas por que feliz? Porque nós sabemos que a nossa vida não é aqui. Que nós estamos voltando para casa. E essa vida eterna já foi conquistada pelo Salvador das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Amém? Então nós temos que aprender com Ele, né? E aqui, bem próximo ao antigo templo, né, na esplanada do templo em Jerusalém, para quem já esteve lá, eu tive esse privilégio há muitos anos atrás, né, é possível avistar de longe um lugar muito especial, mais alto, a 1 quilômetro mais ou menos de Jerusalém, né, que é o Monte das Oliveiras, é o lagar de azeite, é onde se espreme, né, prensa-se o azeite, a azeitona, para retirar o melhor azeite. E como eu amo azeite de oliveira, meu Deus, né? Não sei comer sem ter isso na mesa. Aprendi isso com meu pai, que era português, e português, você entra em qualquer restaurante, já na mesa tem duas coisas, mesmo que você não tenha pedido, o azeite e o vinho. É assim, né? Então, gente, ali fica localizado, nesse Monte das Oliveiras, o famoso Getsêmani, nome que em hebraico significa isso, prensa de azeite, né? Aliás, tudo muito apropriado na vida de Jesus, né? Nada foi ao acaso. E o Getsêmani ficava dentro de um jardim repleto de oliveiras. Por onde você vai, você tropeça em oliveira, e algumas são um pouco baixas, você tem que, né, para não se enroscar todo ali, se machucar, você tem que saber como anda. E quando Jesus vinha de Belém, ou de Betânia, né, um pouco mais longe, passava por esse jardim para entrar na cidade, e daquele lugar, aí você vai entendendo certas situações, Jesus chorando sobre Jerusalém, lamentando sobre Jerusalém, 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 que matas os teus profetas, né? Ele estava falando isso, olhando para Jerusalém, que embora fosse aquela coisa extraordinária, mas o monte estava elevado, e ele, daquele jardim lá em cima, ele podia olhar para toda Jerusalém, mais ou menos como você subir naquele negócio da Telepar aqui nas Mercedes, você vê toda Curitiba, né? Claro que não na mesma proporção, né? E o jardim era um lugar comum para Jesus, era um lugar de parada de oração, em que Jesus intercedia, chorava sobre a cidade santa, e esse lugar tão significativo foi escolhido por ele para orar na noite que antecedeu a sua prisão, na qual nós testemunhamos sua rendição completa ao Pai. Não se faça minha. A vontade do homem é pular fora,
mas não se faça a minha, cumpra-se a tua vontade em mim, pois para isso eu vim. Então a sua rendição e a escolha de obedecê-lo por amor a toda a humanidade. E Jesus, ainda hoje, nos chama a seu jardim para orarmos com Ele. Por isso eu disse nessa manhã, nós temos que ter um jardinzinho, um Getsemane na nossa casa. De preferência, acredite em mim, de preferência sempre no mesmo lugar. Porque naquele horário determinado, a prova é isso que vem acontecendo comigo, já tem alguém lá me esperando. Aprendemos que a Bíblia começa e termina com um jardim. Portanto, onde esta viva na identidade da esperança do jardim, não do deserto, isso deve ser uma coisa muito lógica na nossa vida. A esperança de que, quando você entra num jardim, a certeza de que, quando você entra num jardim, já está no nome jardim, você está se livrando automaticamente de desertos da sua vida. Nossas lutas, os desertos que enfrentamos. E jardim, eu sempre sonhei com isso. Quando eu estive pregando em Portugal, estive lá muitas vezes, por sinal, no lugar retirado de uma igreja, eu conheci um jardim de oração. Até hoje isso não me sai da cabeça. E sempre foi o meu sonho comprar essa esquina onde esse pessoal mora aqui, não derrubar árvore nenhuma e fazer ali um jardim de oração. Uma capela redonda para 24 horas de oração. Mas não desencana esse negócio aí. Meu Deus do céu. Né? Ainda com uso capião que pediram e tudo mais, que Deus os abençoe, que tenha uma boa casa e tudo mais, né? Mas para nós seria uma coisa sensacional. Essa igreja, chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi a primeira igreja no mundo a ter uma rádio própria, que está lá há 100 anos, 24 horas por dia, funcionando desde o tempo da fundadora missionária Aimee, ela também tinha e tem lá uma torre de oração, onde se ora 24 horas por dia. Sempre o povo se revezando. Como eu vi na igreja do Po Yon Cho, lá na Coreia. Eles têm um templo enorme para 25 mil pessoas, e mais prédios em volta, e salões e tudo mais, onde os cultos são também repetidos para essas salas, para multidões lá, através de telões. 50 mil pessoas em cada culto, 7 cultos no domingo. E eles têm, numa montanha, um templo um pouco maior do que o nosso aqui, que é só para oração, 24 horas por dia de oração. Tem linha de ônibus gratuita no centro, que leva aquele povo e traz de volta o dia inteiro para cima e para baixo, e o povo lá orando. E o grande segredo da igreja do Cho, que é a maior igreja do mundo, não é denominação não, é igreja. O povo dele é ensinado a orar pelo menos 70% do seu tempo de oração em línguas estranhas. Então acontecem coisas, 700 mil membros numa igreja, irmão. Oração. Ele automaticamente fez daquele templo lá, bem maior do que o nosso aqui, ele fez daquilo lá um jardim do Getsemane. Um lugar em que a presença de Deus se faz sentir de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque o povo faz isso acontecer, se aproximando de Deus através da oração. Se você ler com mais carinho esse texto do Getsemane, e procurar ler também em Mateus, Lucas e João, juntar tudo, vamos assim dizer, que daí você vai ter mais detalhes, você vai entender. Jesus estava de fato muito triste, muito angustiado, muito cansado, e talvez
até mesmo decepcionado com tudo e com todos, e até com seus discípulos, com o povo judeu, com a humanidade de um modo geral. E uma das coisas que mais nos judia, como se diz, né, é justamente a decepção com entes queridos. É a decepção com aqueles com os quais nós usamos de misericórdia, de bondade, de generosidade, e que, no final das contas, tudo que ganhamos de recompensa é um punhal nas costas. Isso judia muito. Isso judia muito, é pior que um tapa na cara, né? E nesse momento de tanta agonia e turbilhão de sentimentos que certamente atravessava a mente, a alma de Jesus, né? Jesus faz apenas um pedido simples aos seus discípulos: fiquem comigo, vigiem, eu vou ali um pouquinho mais da frente, eu vou orar. E nós temos que entender que teremos dores nesse mundo, e quando vivenciarmos essas dores, né, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o martírio de Jesus, do sacrifício de Jesus por nós, dos seus momentos mais difíceis em que você precisa estar muito perto de Jesus, porque caso contrário você não aguenta. Ele era ele, nós somos apenas nós precisamos dele. Ele, por uma questão de humanidade, pediu que os seus estivessem com ele, mas teve que encarar tudo sozinho, até porque para isso ele veio, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, né? Então permaneça perto de Jesus, permaneça perto de Jesus. Ele está te chamando para o jardim, Ele está te chamando para a oração, num outro estágio de vida, evidentemente. O nosso é super, hiper privilegiado, porque pelo que ele orava, ele já consumou nele mesmo o seu sacrifício. Hoje, o aproximar-nos dele através da oração, ter um encontro com ele no jardim, isso tudo só vai acrescentar bênçãos e vitórias e conquistas às nossas vidas, não sem passar por lutas. E por incrível que pareça, você vai experimentar, muitas vezes, a maior das lutas é o próprio jardim. Mas nós precisamos, tudo que a gente precisa é orar, é vigiar, como ele disse. Orem, vigiem, como foi acrescentado por Pedro, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando uma falha tua, uma fraqueza tua para te destruir. Então, gente, nós precisamos, eu sei que não é uma mensagem agradável, mas é uma mensagem necessária. Nós precisamos orar. Tanto quanto nós precisamos de água, tanto quanto nós precisamos de arroz com feijão, nós precisamos de oração. Por isso eu quero desafiar essa igreja nessa manhã. Escolha, se você não tem, escolha o teu jardinzinho, o teu Getsemane na tua casa e marque um encontro com Jesus toda manhã ou toda noite, se você preferir. Mas não falte, porque ele vai estar lá te esperando. Não durma, porque ele quer a tua companhia, acredite. Ele quer a tua companhia, né? E esse texto também nos mostra o valor da presença, né? Por vezes, não temos que dizer muito, apenas ficar perto de quem está sofrendo, né? Muitas vezes a gente vai no enterro, por exemplo, você vê a pessoa ali, quebrantada, chorando e tudo mais, fala o quê? Nós não somos Jesus para dizer não chore. Jesus podia dizer não chore, ia lá e ressuscitava o defunto, não é? Então, o segredo é a nossa presença ali, com aquela pessoa enlutada, ou com aquela pessoa que está enfrentando qualquer outro tipo de luta na sua vida. A tua presença vai confortar aquela pessoa, a presença de Jesus vai confortar a tua pessoa. Nós precisamos disso. A presença divide a dor, a presença soma as alegrias, a presença une forças,
não é? E o exemplo de Jesus no Getsemane nos mostra que muitas vezes não podemos fugir da dor, mas podemos atravessá-la, sabendo que o Pai está conosco e que há um futuro garantido para nós. Não importa o que aconteça hoje, né? Ele está com você, jamais sairá do teu lado. Então, por que nós vamos sair do lado dele? E passar em frente o jardim? Não resolve. Nós temos que entrar no jardim. Nós temos que ter comunhão com Jesus no jardim. Fique aqui, Rogério. Fique aqui, 10ª igreja. Orem comigo. É essa a palavra. Que nesse dia, por onde você for, e a despeito das pressões, das tempestades, fique bem perto de Jesus. O governador da tua vida, o presidente da tua vida é Jeová. Não são homens. Não são homens. Quem manda na nossa vida é aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, né? Fique bem perto de Jesus. Um novo dia vai chegar, um novo dia vai chegar, um novo dia vai chegar, e todo dia estamos na esperança de um novo dia, e esse novo dia chegou para você receber, desfrutar, guardar, repartir a vida plena de Jesus em você, seja um dia bom, seja um dia mau, por uma razão muito simples: Jesus está com você. Jesus está em você. Amém? Então, a palavra dessa manhã é simples assim. Não é empolgante, não é de glória a Deus e aleluia, isso e aquilo, mas é uma coisa muito necessária. Não vou nem terminar, porque eu acho que já falei demais e o horário se avança, né? Vamos ter um jardim? Vamos marcar, definir um Getsemane na nossa casa? Vamos fazer isso todo dia? E daqui a pouco, você vai começar a viver experiência no teu jardim com Jesus, que você nunca imaginou que poderia. E eu estou no aguardo de outras coisas. Eu estou na esperança de coisas maiores ainda, de proximidade com Deus, de experiência com Deus. Só gostaria que isso tivesse acontecido há 30 anos atrás. Imagina onde é que eu estaria hoje, nessa relação de intimidade.